Querido, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre a situação que nós temos vivido. Temos vivido dias difíceis, dias complicados, anos de incerteza, anos de perdas, tristezas. Temos passado por momentos de dificuldade. A humanidade caminha em passos largos para um desfecho não muito bom, mas a Bíblia já nos fala muito sobre isso. A Bíblia fala que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias complicados, dias que filhos se levantariam contra pais, pais contra filhos, dias de guerra, dias de doença. Mas eu não vim aqui para pregar sobre o Apocalipse. Eu vim aqui apenas para conversar um pouco, pensar um pouco sobre os dias que nós estamos enfrentando, as dificuldades que nós temos enfrentado. Eu lembro que há um tempo atrás eu ouvia muitas pessoas dizendo que colocar filho no mundo estava ficando cada vez mais difícil para viver num mundo tão complicado e cruel. E hoje que sou pai, eu vejo que essa verdade cada vez é mais latente, cada vez mais escancarada. As nossas preocupações de colocar outra pessoa, de trazer outra pessoa, outro filho, e enfrentar o mundo como está. Um mundo que a gente liga o noticiário e vê tragédias, mortes, desemprego, problemas, crises econômicas, financeiras, políticas. E o Wallace esteve falando há pouco tempo em relação a isso, que o Brasil tem caminhado em passos largos para uma grande crise. Se é que não já está vivendo a crise, e talvez ela não tenha sido apenas externada ou publicada. Nós temos vivido dias extremamente complicados, incertos. Se eu fizesse uma enquete agora de quantos aqui perderam o seu emprego durante a pandemia, eu acredito que muitos de nós levantaríamos as mãos. Se eu perguntasse aqui quantos conhecem algum estabelecimento comercial ou uma empresa que fechou as portas, eu acredito que muitos de nós levantaríamos as mãos. Se eu perguntasse aqui quantos de nós tivemos os seus ganhos ou salários reduzidos após a pandemia, muitos de nós também levantaríamos as nossas mãos. Isso demonstra que o mundo passa por uma crise muito complicada, sem falar nos dias de pandemia, sem falar na incerteza que nós estamos vivendo. Ainda que com a vacina, com a máscara, o uso do álcool, o avanço da medicina, da tecnologia, dos nossos cuidados, quantos de nós já não perdeu um ente querido? Quantos de nós não perdeu alguém próximo, um amigo, por causa do coronavírus? Aí você vai falar assim: irmão, então você veio aqui, desculpa a expressão, mas ser o mensageiro do caos. Não, irmão, pelo contrário, eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus não perdeu o controle. Amém? Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle do mundo. Salmo 46, os versos de 1, lá de 1 a 5, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E o verso 2 ele diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Depois o verso 3 diz: ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que o mundo esteja perdido, vivendo turbulência. O verso 4 vem para te dizer: existe um rio no meio dessa turbulência, no meio desse caos, no meio dessa pandemia, no meio desse mundo de incerteza, existe um lugar de paz, de tranquilidade. Existe um rio cujos canais ou cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E projeta, por favor, agora o verso 10. Parem de lutar, ou na minha versão diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No meio de tanta turbulência, no meio de tanta incerteza, Deus está dizendo para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora você pode botar lá o PowerPoint, por favor. Deus não perdeu o controle.
Irmãos, quantas vezes temos externado para os outros um sentimento, uma vitrine que não vivemos? Quantas vezes entregamos sorrisos que maqueiam lágrimas, que maqueiam tristezas? Quantas vezes viemos para igrejas bem vestido, de banho tomado, com um sorriso no rosto, mas por dentro, passando por grande dificuldade, passando por momentos difíceis, talvez dentro de casa, num lar inseguro, por vezes no meio de contenda, tribulação. Talvez alguns de vocês saíram de casa e brigou com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou quem sabe o filho nem em casa está há algum tempo, ou quem sabe nem o pai nem a mãe está, mas nós estamos aqui. Quantas vezes os nossos sorrisos, quantas vezes a nossa postura tem disfarçado o verdadeiro sentimento que nós temos vivido? Quantas vezes o nosso aperto de mão, o nosso bom dia tão alegre e contagiante tem maquiado as dúvidas que têm pairado sobre as nossas vidas? Quantas vezes não externamos aquilo que de fato estamos vivendo? Às vezes, irmãos, temos feridas cicatrizadas por fora, mas que ainda sangram por dentro. Bom, posso falar isso com um pouco mais de ciência. Há um tempo atrás, todos sabem, não é novidade para ninguém, minha sogra sofreu um acidente, né? E há pouco tempo ela foi fazer uma revisão, e a gente estava até comentando em casa que ao olhar para o braço dela depois de uma cirurgia, e depois do que a gente viu, a gente vê perfeição no que foi feito. E até brinquei com ela, falei: sogra, se você não falar para ninguém que você foi operado e que você sofreu um acidente, é imperceptível o seu acidente. Mas ela ainda questionava de dores. E essa semana, né, sogra, voltando no médico, o médico falou assim: seu braço está bonito por fora, um lado calcificou, mas o outro ainda não. A ferida é recente. Isso me fez refletir sobre algumas coisas. Que muitas vezes nós estamos cauterizados, cicatrizados por fora, mas por dentro ainda machucados. Por dentro ainda sangrando ou ainda em recuperação. E muitas vezes o olhar lançado de fora para nós é apenas um olhar de que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Eu vejo o irmão indo para a igreja todos os dias, eu vejo o irmão pregando a palavra lá no louvor, eu vejo a irmã na coreografia, me recebendo bem com um sorriso no rosto lá na porta. E às vezes a gente não para pensar que por dentro podem ter cicatrizes ainda abertas. Podem ter pessoas aqui dentro que ainda precisam de um bálsamo, que ainda precisa de um refrigério, que ainda precisa de uma palavra amiga, que ainda precisa de um consolo. E por vezes nós passamos por essas pessoas e não oferecemos o bálsamo, a palavra, o consolo, o abraço, o sorriso. E por vezes nós passamos por pessoas que estão cauterizadas, cicatrizadas por fora, mas ainda sangrando por dentro. Pode parecer que tudo que eu estou falando aqui é para ressaltar os teus olhos o quão difícil estão os dias. Mas não, queridos. Eu quero falar mais uma vez, desculpa ser repetitivo. Eu vim aqui para te dizer que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle desta igreja. Nada foge do controle de Deus. Mas existe uma situação. A palavra de Deus diz que nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Deus, ele tem um plano perfeito. Mas será que de fato nós temos deixado Deus controlar da maneira dele as nossas vidas? Ou será que por vezes nós temos falado: Deus, olha, o Senhor está controlando, mas eu acho que não é bem assim, está tão difícil, está tão complicado, eu acho que poderia ser por esse jeito, eu acho que poderia ser por ali. Eu lembro que, se eu não me engano, foi na viagem do ano passado, né, Mayara? No final do ano, a gente viajou lá para casa de praia, e aí
Estava chovendo muito e a rua muito ruim, mas muito ruim, esburacada demais. E eu passando com aquele carro ali, o carro estava com suspensão muito boa, fazendo um barulho, a barriga doendo de tanto que batia no buraquinho. E eu falei assim, eu vou descobrir um caminho melhor. Fui a pé, olhei a rua bem mais tranquila e falei assim, Mayara, a gente vai na volta voltar por aquela rua ali. E no meio do caminho eu entrei com o carro e vi uma poça normal, estava chovendo e entrei com o carro. Quando eu entrei com o carro naquela poça, a frente do carro inteira desceu, não era uma poça, era uma cratera. E a água foi até a altura ali da grade do capô do carro. E o carro morreu, afundou, a água não entrou dentro do carro por pouco, a água não bateu no motor do carro por pouco. E graças a Deus tinha uma caminhonete atrás que rebocou, achamos uns vizinhos bons lá que amarraram o carro e tirou o carro de dentro d'água. Perdi o peito de aço do carro, mas o motor funcionou e eu consegui vir embora com o carro. O que eu aprendi com isso? Que às vezes a gente quer tomar o controle, a gente quer pegar atalho. Às vezes a gente acha que sabe, ou que a gente é capaz de descobrir lugares mais rápidos, mais fáceis. Mas Deus está falando assim, ei, tem que passar pelo processo. Tem que passar por aquela rua esburacada, tem que passar pelo caminho que para você talvez seja difícil, seja incômodo, mas é ali que eu quero que você passe, para que você chegue em paz e em segurança, aonde eu quero que você esteja. E às vezes nós não queremos viver o processo de Deus. Meu irmão, mas nessa noite, como eu te disse aqui, eu vim para trazer uma palavra de esperança. Eu quero te dizer que você não está esquecido. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua vida. Deus não esqueceu da promessa que te fez. Deus não esqueceu da tua família. Deus não está com os olhos dele fechados, não está com os ouvidos tapados, tampouco com a sua mão fechada para a sua vida. Deus não esqueceu de você. Lá em 1 Samuel 16:11, se puder projetar aí, 1 Samuel 16:11, é uma história muito conhecida. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 16:11. Então Samuel perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Vamos parar aqui. Samuel chegou na casa de Jessé, falou, Jessé, Deus veio me falar que eu vou ungir um rei dentre os teus filhos. Traga todos os teus filhos, todos. Samuel trouxe todos. E aí Jessé trouxe todos. Aí Samuel foi falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Chega ao ponto que Samuel faz essa pergunta, ué, acabou seus filhos? Será que eu me confundi? Será que não era no lote 19, era no lote 9? Será que não era na quadra B, era na quadra D? Aí pergunta, Jessé, não tem outro filho? E olha só, Jessé fala, Samuel, eu esqueci de um outro menino que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Tem um garotinho que está cuidando das ovelhas. E aí vamos continuar. Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto não chegar. Meu irmão, não quero afirmar isso, mas talvez, Jessé tivesse escondendo Samuel, por não achar que ele era capaz, por não achar que ele era alguém significante dentre os seus filhos, por achar talvez ele novo demais, baixo demais. Mas Samuel falou, nós não vamos terminar de fazer aquilo que eu vim fazer, enquanto este outro filho não estiver aqui. Davi não estava à vista dos olhos de Samuel. Davi não estava debaixo da vista dos olhos do seu pai. Mas Davi estava sendo visto por Deus, aquele que o escolheu. Assim como talvez você ache que não está sendo visto pelo pastor da igreja. Quem sabe você não está olhando daqui, você jovem está dizendo assim, queria tanto que o irmão Wallace e a irmã Camila olhassem para mim e me dessem uma oportunidade, mas eu sou tão esquecido lá na PIB, eu sou tão esquecida na PIB, eu queria tanto que o Vitor me chamasse para participar do louvor. Irmão, fique tranquilo, fique calmo, Deus está no controle da sua vida. E se Ele tem um propósito para você, não importa o quão escondido você esteja, Ele vai te chamar na hora certa. Ele vai te fazer assentar à mesa. Não porque você fez alguma coisa para aparecer,
mas porque Ele está no controle da sua vida. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu faço. Não são as minhas boas palavras que me credenciam estar aqui, mas sim o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Meu irmão, ninguém cumpre o ID de Deus por falar bem, por ser bonitinho, por cantar bem, por tocar bem. Porque Deus escolhe quem Ele quer e capacita quem Ele escolhe. De repente você está se achando aí incapaz de alguma coisa. De repente você está para prestar um concurso aí e está pensando assim: Deus, mas eu não estudei, sabe? Eu não sou bom de estudo. Ei, se Deus está falando isso aí, vai, irmão, não duvida, vai logo. Porque se Ele está te mandando ir, Ele vai te capacitar, irmão. Se Ele está falando que está contigo, Ele está contigo e acabou. Ele falou para os discípulos assim: ó, eu vou ficar aqui orando um pouquinho, vocês pegam um barco, atravessam para o outro lado, que daqui a pouco eu chego lá com vocês. E aí os discípulos, quando vê aquela tempestade, começam a ficar assombrados. E aí Jesus chega andando sobre as águas. E é como se perguntasse: e aí, tá com medo de quê? O que houve? Eu não falei que vocês iam chegar lá? Mas Senhor, o vento, o barco, a onda, eu falei que vocês iam chegar lá. Vambora, fica tranquilo que eu estou no controle. Fica tranquilo que eu estou no barco com vocês. Fica tranquilo que eu enviei e eu vou preparar o caminho. Meu irmão, se Deus te chamou, fica tranquilo, só se lança. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que primeiro eu boto o pé, depois Deus bota o chão. Viver em fé é isso aí, é caminhar no escuro, é se lançar em lugares incertos, é se lançar com ousadia e coragem. Agora tenha uma certeza, que o Deus que te chamou, que vai te capacitar, também vai te encher de coragem. Ele vai transformar a tua vida. Esse Davi, que estava lá atrás, escondido, malhando as ovelhas, cuidando das ovelhas, é o mesmo Davi que até hoje, se você for em Israel, é conhecido como um dos maiores monarcas da história da humanidade. Davi certamente foi maior do que Alexandre o Grande, do que Aquiles ou outros desses que endeusaram pela Grécia. Davi, ele tem um reinado marcado até os dias de hoje. Israel, nação, tem a estrela de Davi na sua bandeira até os dias atuais, em menção a esse garoto que estava escondido, cuidando das ovelhas. A esse garoto que, quando chega de frente de um gigante chamado Golias, o pessoal caçoa dele porque ele não consegue vestir as roupas de guerra. Mas Deus já sabia da sua capacidade, irmãos. Deus já sabia onde Davi podia chegar. Outra pessoa que Deus busca do meio do esconderijo, do meio do nada, é Gideão. Projeta, por favor, Juízes 6:11. Juízes capítulo 6, verso 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo, aonde? Num tanque de prensar uvas. Não era lugar de malhar trigo. Num tanque de prensar uvas, ou num lagar, pode estar na sua Bíblia aí. Para o quê? Escondê-los dos midianitas. Gideão estava escondido, malhando trigo, num lugar que era improvável, num lugar onde dava para se esconder. E aí o anjo do Senhor aparece a ele e fala: Gideão, Deus manda te chamar, porque você vai liderar agora o povo. Você vai ser juiz do povo. E aí, se a gente continuar lendo a história, você vê que Gideão não vai falar assim: eu sou o menor das menores tribos. É como se ele falasse assim: eu sou ninguém. Eu sou menos do que ninguém. Lembra aquela piadinha que fala que eu sou o esterco do cavalo do bandido? Gideão falava isso aí. Se tivesse essa piadinha na época, tinham escrito isso aí na Bíblia. Lá na parte de Juízes, Gideão falando assim: Deus, olha, eu sou o estrume do cavalo do bandido. Mas como não tinha naquela época, aí botaram a outra que está lá.
Porque Gideão estava falando que ele não importava nem para a família dele, tampouco para o meio dos parentes, nem na casa dele ele era importante. E que o anjo está meio confuso chamando ele. Mas Deus fala assim: eu não estou te chamando porque você é reconhecido ou não. Eu sei quem é reconhecido, quem não é. Eu estou te chamando porque eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo a sua vida. E eu quero usar a sua vida. Meu irmão, Deus está te vendo. Não adianta você querer se esconder. Deus está vendo. Deus está vendo a sua vida. Deus está vendo o quanto você tem orado. Deus está com você no secreto enquanto você chora e ninguém mais vê. Quantas vezes você tem levantado de madrugada, enquanto todos dormem, para orar? Quantas vezes você tem esperado seu esposo sair de casa? Ou quem sabe você tem esperado sua esposa sair de casa para entrar no secreto e orar, e chorar, e se derramar por um filho, por um amigo, por um parente, pela sua própria vida, pela sua empresa, pelas suas finanças ou pela sua família? E você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quantas vezes você se vê numa situação que você fala assim: Deus, será que vai valer a pena todo o esforço que eu estou fazendo? Será que vai valer a pena eu acordar cedo, renunciar trabalho, diversão, casa para estudar? Será que vai valer a pena eu largar os meus afazeres para cuidar da minha família? Talvez largou o emprego para cuidar dos filhos. Deus está te dizendo: fique tranquilo, fique calmo, porque eu estou vendo. Eu estou olhando para você e eu tenho um plano para a sua vida. Amém? Agora, meu irmão, os processos são necessários para fazer você viver a promessa. Só vive a promessa quem suporta o processo. Só vive a promessa quem suporta o processo. Eu lembro da história de José. José, quando era criança, ele tem alguns sonhos, e dentro de um dos sonhos ele fala assim: olha, eu vejo um fardo, ou um fecho em pé, e outros fechos curvados diante de mim, inclusive um grande, 2 grandes. E aí os irmãos falam assim: quer dizer que a gente, papai e a mamãe vão se curvar diante de você? Ele fala: pelo sonho que eu tive é isso. E por causa desse sonho e por causa dessa confissão, José é preso num poço, vendido, escravo, escravizado, acusado de algo que ele não fez, preso novamente. E eu fico pensando que talvez eu, no lugar de José, eu já tinha desistido há algum tempo. Talvez eu, no lugar de José, eu não chegasse nem à casa de Potifar, e eu tivesse desistido quando estava lá naquele poço. Mas José sabia que Deus estava no controle. José sabia que para viver a promessa de Deus, ele tinha que enfrentar o processo. A uva é uma fruta que tem muita significância para nós cristãos. A Bíblia fala sobre diversas vezes sobre o vinho. Jesus chega a comparar o seu sangue ou a sua vida com o vinho. E o vinho é feito da uva. Mas para que ele passe de vinho para uva, ele precisa ser pisado, esmagado, pisado, até que saia o caldo e até que o vinho esteja pronto. Existe todo um processo, e se a gente pudesse dizer que a uva sente dor, seria um processo doloroso de ser arrancado, levado para um lugar distante, pisoteado, amassado, até o ponto de não mais resistir ou não mais existir como uva, depois guardado, armazenado num lugar, até chegar a um ponto de ser reconhecido como algo bom e agradável, que é o vinho. Esse é o processo que a uva passa para chegar a ser vinho. E muitos de nós renunciamos à vontade de Deus, ou tomamos o controle de Deus quando estamos apenas iniciando o processo. Mas olha, o processo é necessário, irmão. Passar
por momentos difíceis, passar por momentos não tão agradáveis, é necessário para chegar a um objetivo. Eu lembro que quando eu comecei a aprender instrumento, e eu vim aqui para a igreja fazer aula, eu tinha muita dificuldade. Para quem toca sabe o que é fazer pestana. Que dificuldade que era fazer aquilo? Não tinha capotraste não, tá? Para quem toca violão, guitarra, não existia isso não. Era dedão mesmo lá, né? E eu já vinha numa dificuldade, porque eu não tinha violão na época, era uma guitarra emprestada. E guitarra, para quem não sabe, ela não tem som, ela precisa de alguma coisa. Então eu vinha lá de casa para a igreja com uma caixa amplificada na mão, uma guitarra maior do que eu, porque eu era bem criancinha, 14 anos, 13. E vinha com aquela guitarra, aquela caixa, chegava aqui, tinha aula com o professor uma vez por semana, chegava em casa, não conseguia treinar. E quando fazia meus primeiros pem, meu irmão e meu pai iam lá e fechavam a porta. Plá! Que barulho chato. E meu Deus do céu. E por vezes eu tentava largar. E aí quando eu virava, meu pai, que acho que nunca fez aula, pegava a guitarra lá e fazia danada da pestana que eu não sabia fazer. Eu falava, Deus, ele nem vai para aula e sabe fazer. E eu que vou para lá não sei. Isso quando ele não desafinava. E aí eu tinha que ficar a semana inteira sem poder ensaiar, porque eu não sabia afinar, para o professor ensaiar na outra semana. Ou arrebentava a corda, né, mexendo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que aquele processo de aprendizagem, de repetição, era muito chato, irmão. Para mim, para quem estava perto de mim. Para mim, porque eu não conseguia fazer o negócio. E para quem estava perto de mim, que não aguentava ouvir eu tocar errado. Eu lembro que viajava, meu pai reclamava que o carro mal dava as coisas, que a gente lá viaja com pouca mala, né? Até hoje, né? Então, assim, pouquíssima mala. A gente é bem diferente de vocês. É uma coisa de uma mochilinha ali, 2 peças de roupa. Nada disso, nada além disso. Então, já era difícil colocar aquela mochilinha com as 2 pecinhas de roupa no carro. E eu tinha que levar a guitarra e a caixa, porque a guitarra não fazia som, lembra? Que não faz som? A guitarra e a caixa, às vezes ia dentro de mim no carro assim, a caixa no pé. E chegava lá para onde a gente ia passear e tava aquele som, e o pessoal só quase me expulsava assim, só não podia ir para fora de casa porque eu precisava de energia para ligar a caixa. Mas um dia, eu lembro que eu estava estagiando. Olha como é que Deus faz, ó. Eu estava estagiando, o meu patrão tocava violão e muito bem. O menino que entrou no estágio junto comigo, hoje a gente trabalha junto no projeto, tocava violão e muito bem, só eu que não. Todo mundo tocava, só eu que não tocava. E eu falei assim, cara, eu vou desistir desse negócio. Não é pra mim não. Não é pra mim. E aí eu perguntei ao meu patrão assim, falei assim, demorou muito pra você tocar esse negócio aqui? Aí ele falou, eu toco desde os 15, hoje eu tenho 30. Falei, caramba, 15 anos? Não vou ter paciência de 15 anos não, hein? E aí eu perguntei pro menino que entrou comigo, falei, esse é mais novinho, minha idade, né? E aí, difícil tocar? Um pouco, cara. Mas eu toco desde os 12. Ele tinha 15. 3 anos, eu tava no primeiro. Falei assim, Deus colocou no meu coração, se você quer chegar em algum lugar, enfrenta o processo. Enfrenta o processo. Foi com muita insistência que eu, passando pelo processo, que aquilo que eu tinha dificuldades lá no começo, hoje eu já não tenho mais dificuldade. Você contou uma história danada para dizer que você aprendeu a tocar violão? Não, eu contei uma história danada para dizer para você que o processo valeu a pena, que a insistência valeu a pena e que desistir valeu a pena, irmãos. Se eu estou aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, se eu estou aqui hoje participando de qualquer louvor, é porque um dia eu não desisti, é porque um dia eu persisti, é porque um dia eu entendi que era necessário passar pelo processo, que era necessário suportar os incômodos que aquele processo trazia. E eu quero usar esse meu exemplo para encorajar a tua vida, que talvez você está pegando ônibus, condução, para trabalhar bem longe, para ganhar pouco, e falando, Deus, abre outra porta, porque essa eu não aguento. Agradece, porque tem gente que está desempregado, com faculdade, mais de uma debaixo do braço. Tem gente que é engenheiro formado, que é doutor e está trabalhando como camelô, vendedor. Não desmerecendo quem é camelô ou vendedor, mas que está usando de algo pelo qual ele não se preparou. Meu irmão, então, agradece a Deus e suporta o processo, porque é Ele que vai te levar para viver a promessa de Deus, amém? É esse processo que te machuca agora, que te pressiona agora, que te forja agora, que vai fazer você viver o extraordinário de Deus pela sua vida.
É o processo da lagarta dentro do casulo, forçando aquelas paredes do casulo, que fortalece as suas asas para ela virar uma borboleta que pode voar para onde ela quer. É esse processo que vai te fazer maior. É o processo de Davi enfrentando um urso e um leão, que o credencia a enfrentar Golias. É esse processo que vai forjar o teu caráter e que vai fazer você mais do que vencedor, amém? É esse processo que vai fazer você entender que Deus está no controle da tua vida e que vai te levar a lugares que você nem imagina. Não é porque você merece, é porque você é bom, não, irmão. É porque Deus tem um futuro de paz e de esperança, e Ele tem algo bom reservado para você e para mim. Mais adiante, Deus sabe o que você precisa. João 5, capítulo 5, dos versos 5 a 9. Projeta aí, por favor. Um dos que estavam ali no tanque de Betesda era paralítico, fazia 38 anos. Pastor Robson pregou sobre esse paralítico algumas quarta-feiras atrás. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, quem? Jesus. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Tu imagina qual a resposta do paralítico? Precisa passar para o próximo? Não. Qual foi? Tá de brincation, né? Só pode, Jesus. Eu estou aqui há 38 anos. Você pergunta se eu quero ser curado? Não, quero não. Claro que quer. É óbvio. E você acha que Jesus não sabia que a resposta era assim? Você acha que Jesus estava ali tirando onda com a cara dele? Você acha que Jesus estava falando assim: ô bobão, tu quer ser curado? Não. Jesus sabia que ele queria. Mas sabe o que eu entendo com essa pergunta? Jesus queria uma posição daquele paralítico. Sabe o que eu entendo com a resposta dele? A resposta dele, pode passar. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentado a entrar, outro chega antes de mim. Vem o próximo. Então Jesus lhe disse: vamos parar por aí. Jesus perguntou: quer ser curado? A resposta dele poderia ser só assim: sim, claro, eu quero, Senhor, eu quero. Mas não foi. Ele fez mais do que isso. Além de demonstrar para Jesus o que ele queria, ele disse por que ele não tinha conseguido até o momento. Ele foi específico. É isso que eu aprendo. Seja específico em suas orações. Não seja superficial, irmão. Senhor, me dá a minha bênção, sabe? Senhor, qual bênção, irmão? Pastor Cláudio Santana fala sobre isso. Ah, Senhor, me dá um carro, fala a marca, modelo, cor, se vai ser completo ou não. Se possível, fala até a placa, irmão. Seja específico, irmão. Senhor, eu quero viajar para onde? Senhor, Cancún, tá? Novembro, eu quero. Férias de novembro, tá? Do ano que vem. E eu quero ficar lá 5 dias, hein, Senhor? 5 dias em Cancún. Eu não estou falando que vai ser segundo a tua vontade, mas seja específico, irmão. Seja específico, para de orar superficialmente, porque superficialmente parece que a gente não está acreditando, parece que a gente não está confiando. Quando ele começa a dar a justificativa dele, é porque ele já tinha a certeza que aquele que estava falando com ele poderia dar a ele o que ele precisava, porque senão ele nem perdia tempo. Ele falava assim: o que tu acha que eu quero, mano? Estou aqui, paralítico, de frente a um tanque, todo mundo fala que se cair ali, mergulha, tu acha que eu estou fazendo o que aqui? Papel de bobo? Mas ele não fez isso porque ele sabia que aquele que estava perguntando era capaz de dar a resposta que ele precisava. E ele justificou: Senhor, eu estou aqui querendo, mas não dá. A água agita aqui, vem outro, mergulha na minha frente, eu não consigo. Sabe que, não tem aqui, só aleijadinho aqui, não consigo chegar lá. E aí Jesus fala assim: e aí? Mas quem falou que tu tem que ir lá no tanque? Levanta-se, pega a tua cama ou a tua maca e anda. Sabe o que eu aprendo nessa resposta? Que não é do jeito que a gente imagina, não, irmão. Às vezes a gente imagina que vai ser de um jeito, mas Deus fala assim: ei, não é assim não, é do meu jeito, não é do teu. Aí tu fala assim: Senhor, eu aprendi que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou ser mestrado, doutorado, eu vou trabalhar numa grande empresa, e depois o Senhor vai me levar para um tal lugar. E aí tua vida vai passando, tu não consegue nem terminar o 2º grau talvez, e fala: ih, Senhor, aquele meu sonho, aquele meu projeto deu errado. E quando tu coloca as tuas
vida nas mãos de Deus, quando tu vê, Deus já te levou além daquilo que você imaginou, irmão. Sabe por quê, irmão? É do jeito dele, não é do nosso. Ele faz do jeito que ele quer, irmão. Ele faz, porque ele é Deus. Lembra do Salmo 46? No meio do terremoto, do mundo caótico, no meio das guerras, no meio das aflições, existe um lugar cujas águas saem tranquilas e fluem do trono de Deus. Existe um lugar de calmaria no meio da dificuldade. Existe um lugar de refúgio. E a gente cantou aqui no começo, e esse lugar é aqui onde eu me sinto muito bem. Esse lugar é na presença de Deus, irmãos. Esse lugar é diante da presença do Mestre, daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia para vencer a morte e para te entregar também a vitória sobre a morte. Irmão, Deus sabe o que você precisa. Deus sabia o que aquele paralítico precisava. Deus sabia que ele estava há 38 anos ali e não à toa mandou Jesus para ele. Você acha que quantos de 5 meses, 3 meses não estavam ali naquele tanque? Você acha que ele tinha uma plaquinha escrita assim: Senhor, estou 38 anos aqui? Tu acha que ele estava com crachá? Tu acha que ele estava ali com a ficha corrida, igual tem no hospital? Não estava não, irmão, mas Deus já sabia, e nem precisava. Deus já sabia o que ele precisava. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, ele fala assim: alguém me tocou. E aí o discípulo fala assim: ah, Jesus, claro, quem tocou? Todo mundo te tocou, todo mundo te toca o tempo todo, todo mundo te aperta. Jesus fala assim: não, alguém me tocou diferente e foi curado, porque de mim saíram virtudes, porque de mim saiu poder. Alguém tocou de maneira especial, e eu sei que esse alguém era alguém que precisava tocar em mim. Meu irmão, tu não importa, ou não te importas com quantas vagas tem para onde tu sonhou. Sabe por quê? Se tem 2, tu fica tranquilo que só resta uma, porque a outra é tua. Se tem uma, tu fica mais tranquilo ainda que tu é um só. E é só de uma vaga que tu precisa, não precisa de 2. Ô, irmão, mas o concurso é difícil, sabe qual é? Eu estou estudando pra caramba, é o 3º ano, 4º, 5º e eu não entro. Só tem uma vaga. Tu é quantos? 1. Tu vai entrar nela. Ué? E fica tranquilo que se não tiver vaga, Deus dá um jeitinho de te colocar lá dentro. Ele abre vaga, Ele abre porta, Ele abre caminho se for preciso, irmão. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus e para Ele não há impossível. Para Ele não há impossível. Quer ver uma prova disso? Êxodo 14, versos de 11 a 15. Êxodo capítulo 14, verso 11 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que vocês me trouxeram para morrer no deserto? O que vocês fez conosco, tirando-nos de lá? Deixa eu te colocar no contexto. Isso aqui é o povo saindo do Egito, depois de ter visto todos os prodígios de Deus, depois de ter visto as 10 pragas, depois de ter visto tudo que Deus fez, aquele lance do anjo da morte matando todo mundo, e a casa que estava com sangue não ter matado essa galera que estava aí. Viu tudo isso e falou: caramba, Deus é maravilhoso, Deus é fera, Deus está aqui arrebentando, nós vamos com esse Deus aí, esse Deus é fera e ninguém pode, conosco ninguém podemos. E aí foi embora, correu, parou de frente para o mar e falou: babou. Deus era Deus lá, aqui não tem mais escapatória para a gente, esqueceu de tudo. E aí fala para Moisés isso: ó, tu trouxe a gente do Egito para morrer aqui, de frente ao mar, não dava para morrer lá não, não tinha túmulo lá não. Adianta aí o verso 12. Já tínhamos dito a você no Egito, olha o povo reclamando, resmungão: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha só, irmão, é o cachorro voltando pro vômito. Ó, lá tava ruim lá. Você já ouviu aquela que tava ruim, mas tava bom? Mas parece que piorou, mas agora vai melhorar. Já ouviu esse cara falando isso? É igualzinho aqui, ó. Tava lá reclamando, aí Deus mandou as pragas, aí falou: opa, aqui tá ruim, agora tá bom. Aí ficou ruim e falou: mas lá tava bom, hein? Eu preferia tomar chicotada, hein? Mas comia carne. Eu preferia estar lá na mão do faraó, mas pelo menos tinha uma casinha. Eu preferia entregar minha mulher e meus filhos pro faraó, mas pelo menos tinha uma roupinha para vestir. Aí ele, ó: seremos escravos dos egípcios novamente.
antes de sermos escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Adianta aí. Moisés respondeu ao povo: larga de ser medroso, fiquem firmes, coragem, e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. Sabe o que significa isso? Vocês nunca mais verão aquilo que te oprime, aquilo que te prende. Você nunca mais verá aquilo que impede você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Recebe essa palavra, irmão. Deus está te liberando coisas aqui que você não está percebendo, irmão. Deus está abrindo a janela do céu sobre a tua vida nessa noite. Talvez você esteja viajando, mas recebe. Deus está falando para você: eu estou quebrando o laço que trava a sua vida. Eu estou tirando de você os grilhões que te impedem de chegar lá. Meu irmão, eu não estou liberando, eu não estou abrindo a porta da cadeia para tu sair, não. Eu estou acabando com a cadeia, que é para tu nunca mais voltar, porque ela não vai existir. É isso que Deus está falando, irmão. Adianta aí o próximo. Moisés dá essa palavra de conforto aí. E aí ele fala lá: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E agora, está no verso 15, não é isso? Então disse o Senhor a Moisés. Aí o Senhor ainda fala para Moisés assim: Moisés, gostei das palavras, bonita, mas tu está aqui clamando, por quê? Diga ao povo que marche, vá adiante. Não pare, irmão. Para não. Está difícil, vai embora. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Precisando, louve, irmão. Não importa, não importa, não desista, não para. Deus não te fez covarde. Deus não te fez para morrer na beira do caminho. Deus não te fez para afundar no meio do mar. Deus te fez para chegar lá, e você vai chegar. Ele não perdeu o controle. Davi não estava esquecido. Gideão não estava esquecido. José não estava esquecido na prisão, ele não estava esquecido. O paralítico não estava esquecido. O povo não estava esquecido. E você também não está esquecido. A sua família não está esquecida. Os teus sonhos não estão esquecidos. Os teus projetos não estão derrubados. Porque o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle dos teus planos, dos teus projetos, da tua família. E Ele vai te levar para o outro lado, irmão. Ele vai te levar para o outro lado. Quantas vezes eu pensei em parar? Muitas. Há pouco tempo, eu e minha família refletimos sobre isso. Para alguns projetos. Mudar de situação, mudar algumas coisas. Há pouco tempo, há poucos dias atrás. Mas sabe o que Deus tem falado para mim, para minha esposa? Eu te chamei e eu vou te capacitar. Eu te chamei e você vai chegar lá. Não importa se alguém vê ou não vê, irmão. Não importa se alguém reconhece ou não reconhece aquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Tu não está fazendo para ninguém. Tu não está fazendo para homens. O que você faz e que talvez você ache que teu chefe não vê, que teu líder não vê, que a tua família não vê, fica tranquilo, irmão, que tu não está fazendo isso para ninguém. Tu está fazendo para Deus. A palavra de Deus diz assim: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça como se fizesse para quem? Para Deus, de todo o teu coração. Vai varrer algum lugar, meu irmão, varre. A melhor varrida que seja, ainda que a tua varrida não seja muito boa, fica com poeira, mas varre. Deus, estou varrendo aqui, ó, como se eu estivesse varrendo a tua casa. Faça isso, irmão. Faça isso, não desista, não para. É para chorar, para e chora, mas não para de caminhar. Eu aprendi há anos atrás, já falei isso aqui várias vezes, vou ser repetitivo, vou falar de novo. Eu aprendi que esperar é caminhar, irmão. E depois que eu aprendi isso, nunca mais eu parei. Isso não significa que eu não tive projeto cancelado. Isso não significa que eu comecei alguns projetos que não terminaram. Isso não significa que eu não ouvi mais não. Ouvi um monte de coisa deu errado na minha vida. Mas significa que nunca mais eu parei para esperar. De sentar, cruzar os meus braços e falar assim: Senhor, eu vou esperar a tua vontade. Eu espero, irmão, mas andando, caminhando. Falei para minha esposa esses dias: a gente está esperando a resposta de Deus. Beleza, mas enquanto estivermos esperando a resposta de Deus, a gente vai caminhar. Enquanto Deus não falar assim, vai para lá ou vai para cá, eu não vou parar.
Eu posso estar aqui com vocês hoje, quem sabe amanhã Deus me mandar para outro lugar. Aí tu vai falar assim, pô, mas irmão, tu já sabia que Deus ia te mandar e nem falou nada para ninguém. Sabia não, irmão, sabe por quê? Porque aonde eu estiver, eu não vou parar, porque eu também espero caminhando, eu espero avançando, eu espero andando. Eu estou esperando uma nova porta de emprego, sair do emprego, vou ficar sentado em casa, colocando o currículo. É ruim, irmão. Acorda mais cedo, vai entregar mais cedo, depois tu vai para o teu trabalho, ou vai depois do teu trabalho, ou conversa com alguém lá e fala assim, tem como hoje eu sair, eu chegar aqui 1 hora depois, nessa 1 hora tu entrega currículo para onde tu puder, mas quando chegar no teu trabalho, tu seja o melhor no teu trabalho, ainda que seja chato, ainda que você não aguente mais, mas seja o melhor. Sabe por quê? Porque Deus colocou ali para fazer a diferença. Deus colocou em algum lugar para você fazer a diferença. Então não para não, irmão. Para não. Lugar de crente descansar é no céu. Lá a gente descansa. Aqui não. Aqui é arregaçar a manguinha, trabalhar. Aqui é lutar, batalhar e ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Amém? Coloca Deus no controle de tudo. Cadê o Ministério do Louvor da Unijá? Sobe aí, que a gente já vai terminar. Eu queria ler mais uma vez, que na verdade eu queria que você lesse para mim. Abre aí o Salmo 46, 10. Se você puder botar na versão Almeida, não vai te dar trabalho não, bota aí. Salmo 46, 10. Fica ligado, irmão, porque tá acabando, mas Deus ainda vai falar. Deus ainda tem palavra para sua vida aí. Abriu aí, Salmo 46, verso 10. Tira da NVI, por favor, bota a versão. Você tem a Almeida aí. Tem aí? Se não tiver, a gente vai na NVI B. Só tem NVI? Então vamos embora. Pode ler para mim lá? Bem forte. Agora vamos ler. Tirando para de lutar por aquietai-vos. Combinou? Todo mundo gravou? Aquietai-vos. Então vamos de ensaio, só para ver. Vamos lá. De ensaio ficou maneiro. Agora valendo mesmo, para você bradar isso na tua vida, para quebrar os grilhões que estão te amarrando. Vamos de novo? Vamos lá? 1, 2, 3 e aquietai-vos. Aquietai-vos, irmãos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fique tranquilo. Maré mansa, porque Deus está no controle de tudo. Vão olhar para tu e falar assim, cara maluco, tá tudo desmoronando e ele tá tranquilão. Não sabem que Deus está no controle, irmão. Não é você que guia o barco, não é você que dirige o carro, não é você que pilota o avião da tua vida, é Deus. Feche teus olhos, coloque de pé e a gente vai orar. Se ficar ruim, fechar o olho primeiro e ficar de pé para tu não cair, fica de pé primeiro, depois fecha os olhos. Fica de pé então e agora fecha os olhos que a gente vai orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Deus, e essa palavra poderosa, essa palavra, Senhor, que é capaz de ferir o nosso entendimento, que penetra na alma. Essa palavra, ela foi explanada nessa noite. E eu tenho certeza, Pai, que da forma que ela falou ao meu coração, ela tocou no coração de alguém nessa noite. Eu não sei se ela tocou no coração de todos. E honestamente, Deus, tu sabes que eu não estou nem aí para a quantidade. Mas eu sei que o Senhor falou com alguém aqui nessa noite. E alguém teve a sua barreira, a sua prisão quebrada. Alguém teve, Senhor, o seu grilhão arrebentado pelo poder do Espírito Santo e não pela palavra do Rômulo ou pelos louvores da Unijá. Alguém teve a sua vida transformada
pelo Espírito Santo, aquele que esteve com Jesus no Getsemane, enquanto ele dizia: Senhor, Paizinho, se for fazer a minha vontade, Senhor, que eu não morra na cruz, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Esse mesmo Espírito que soprou nos ouvidos de Jesus falou assim: filhão, você vai morrer na cruz, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, porque você não está esquecido. Ainda que tu diga lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia, o Senhor sabia que Deus estava no controle de tudo. Está aqui nessa noite trazendo pessoas que talvez estão dentro de sepulcros, com sonhos enterrados, esperanças enterradas. Quem sabe vem para a PIB de Bom Pastor achando que não tem mais futuro nesta igreja, com ministérios enterrados, mas Deus está falando: ei, eu estou te chamando no terceiro dia, eu estou depositando sobre a tua vida, eu estou depositando do meu Espírito, te trazendo a vida. Eu estou soprando nas tuas narinas e restaurando o teu ministério. Eu estou soprando nas tuas narinas e restaurando a tua família, restaurando a tua vida, porque eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que existe um Deus nesse lugar. Aquietai-vos e sabei que esse Deus é poderoso. Meu irmão, Deus não quer brincar. Deus não está aqui brincando nessa noite. Ele está liberando poder. Ele está te revestindo de ousadia, de coragem. Ele está dizendo que você é especial e que Ele vai te tirar de trás das malhadas para te fazer vencer e avançar. Oh Deus, enche esse lugar, meu Pai. Enche a minha vida, Deus. Enche essa igreja da tua presença, Pai. Oh Deus bendito, esse lugar não é outro a não ser a morada do Deus Altíssimo. Esse lugar não é outro a não ser a casa do Senhor Todo-Poderoso. Esse lugar não é outro lugar a não ser a casa daquele que pode, do que sou.